Bom, acho que vai começar então a aula. Vou partilhar o ecrã com os slides. Bom, por isso, vamos dar então a aula esta aula que vai, depois de termos dado aquela aula sobre a noção de validade dos argumentos, temos que construir os argumentos com uma linguagem. Nós fizemos vários exemplos de linguagem natural, mas agora vamos começar a trabalhar com uma linguagem de primeira ordem. Uma linguagem de primeira ordem que nós vimos que basicamente era constituída por predicados que se aplicavam a constantes ou funções de constantes, ou funções de constantes, mas agora as frases que se podiam construir com predicados simples eram muito simples. E por isso vamos construir frases um pouco mais complicadas usando os operadores booleanos que nós já conhecemos, vocês já conhecem, já trabalharam com eles, da negação, da conjunção e da disjunção. E vamos então começar pelo operador da negação, ok? Em que basicamente o que o operador faz é que sempre que o não, a negação não é um advérbio de negação, no sentido que um advérbio é uma palavra que muda o sentido do verbo, e neste caso a mudança é radical. Se uma frase tiver um verbo, se antecedermos a frase com um não, a ação que nós estávamos a representar é exatamente, passa a representar exatamente o oposto. E por isso, se nós, ok, um exemplo, se nós dissemos que o Carlos conhece a Rita, estamos a predicar, digamos, a atribuir uma relação que existe entre o Carlos e a Rita. Se nós antecedemos com um não, estamos a dizer exatamente o oposto, ou seja, que aquela relação que o Carlos conhecer a Rita é falsa. Nós, nas linguagens que vamos usar, não usamos a palavra não, usamos o símbolo de negação, que é este cantinho, ok? Por isso, se representarmos o Carlos conhece a Rita como sendo o predicado conhece, que relaciona o Carlos com a Rita, a negação desta frase, ou seja, o Carlos não conhece a Rita, representa-se por não conhece o Carlos a Rita. Bom, isto não tem muito que saber, mas temos que ter algum cuidado, porque quando nós traduzimos as nossas frases de língua natural para uma lógica de primeira ordem, muitas vezes o não aparece escondido, aparece através de prefixos dos verbos. Por exemplo, o Carlos não conhece a Rita, será equivalente a dizer que o Carlos desconhece a Rita, em vez de ser o Carlos não conhece a Rita. Na realidade, em língua natural, não é bem assim, ok? A língua natural é mais subtil que a linguagem que vamos usar de primeira ordem. Na linguagem de primeira ordem as coisas ou são ou não são verdadeiras ou falsas. Muitas vezes na língua natural exprimem-se frases que são de alguma forma graduações de alguma forma dos predicados. Ou seja, há termos intermédios entre conhecer e desconhecer, pode ter conhecido vagamente, enfim, há várias formas que nós temos para dizer, para graduar, digamos, a verdade das frases ou a força dos predicados. Essas graduações perdem-se na linguagem de primeira ordem, ou seja, para nós o Carlos não conhecer a Rita é exatamente equivalente a o Carlos desconhecer a Rita. É a mesma coisa, enfim, já agora só um exemplo, o Carlos conhece a Rita, podemos dizer que não é verdade que o Carlos desconheça a Rita, enfim, é uma maneira mais descomprometida de dizer que o Carlos conhece a Rita, ok? Ou não é verdade que o Carlos não conheça a Rita, e isso levanta-nos, digamos, a questão que se elas são as mesmas, se querem dizer a mesma coisa ou uma coisa semelhante, e na linguagem de primeira ordem elas vão querer dizer exatamente a mesma coisa, nós verificamos que no segundo caso e no terceiro existem duas negações, ok? Existe a negação não é verdade, se negamos a frase seguinte, que o Carlos desconhece a Rita, por isso a negação do Carlos conhece a Rita, e em ambos os casos as frases são duplamente negadas e isso conduz-nos ao que nós já sabemos, que a dupla negação corresponde a não haver negação nenhuma e, neste caso,
o encadeamento pode ser arbitrariamente complexo, ou seja, não é verdade que não seja verdade que o Carlos desconheça a Rita e que corresponde a 3 negações que, na prática, correspondem apenas a uma negação. Bom, a negação não tem assim muitos segredos, a não ser ter o cuidado que quando nós fazemos a conversão de língua natural para a língua para uma linguagem de primeira ordem, perdemos esse significado e essas graduações, e quando eventualmente traduzimos as frases de primeira ordem para a língua natural, às vezes ficam com um significado um pouco mais brusco do que aquele que teriam naturalmente. Bom, mas vamos deixar dessas subtilezas, isto é o que podemos fazer com linguagem de primeira ordem, e vamos então passar para a conjunção. Okay? A conjunção corresponde a dizer que duas frases são ambas verdadeiras, ok? Ou seja, o Carlos conhece a Rita e o Jorge conhece a Maria. No fundo, temos aqui duas frases simples. O Carlos conhece a Rita, por isso o predicado conhecer que é aplicado ao Carlos e à Rita, e é a mesma coisa para o Jorge e a Maria. Estas frases representam-se em lógica de primeira ordem com o símbolo da conjunção, o I, por isso com o chapeuzinho. E, por conseguinte, o Carlos conhece a Rita e o Jorge conhece a Maria, são dois predicados ligados pelo símbolo de conjunção. Atenção que, mais uma vez, na linguagem natural, nós temos maneiras de dizer as frases de uma forma mais compacta e, por isso, muitas vezes factorizamos as ações, se as ações são as mesmas, ou se as relações são as mesmas, como sendo conhecer, nós podemos factorizar e usar o verbo apenas uma vez. Por exemplo, dizemos que o Carlos conhece a Rita e a Maria. Okay? Isto na realidade, apesar de aparecer uma única vez o verbo, este I que aparece entre a Rita e a Maria corresponde ao I entre uma frase que é o Carlos conhece a Rita e o Carlos conhece a Maria, que está subentendida. E por conseguinte, atenção que ela tem que ser representada desta forma: o Carlos conhece a Rita e o Carlos conhece a Maria, e não coisas deste género, conhecer o Carlos, Rita e Maria. Ou seja, num predicado em lógica de primeira ordem, os argumentos têm que ser constantes ou funções de constantes e não conjunções de constantes. Isto não faz sentido na lógica de primeira ordem. Okay? E não podemos pôr Carlos e depois uma série conhecer, pôr o Carlos e depois uma série de argumentos, porque conhecer em princípio está definido como sendo uma relação binária que indica quem conhece e quem é conhecido e não uma lista de conhecidos. Também, mais uma vez, quando se passa da linguagem natural para a linguagem de primeira ordem, perde-se alguma subtileza, okay? Ou perde-se alguma informação. Por exemplo, quando eu digo que o Carlos encontrou-se com a Rita e foram jantar, em princípio são duas frases. O Carlos encontrou-se com a Rita, primeira frase. Segunda frase, o Carlos foi jantar com a Rita. Ou então quando dizemos o Carlos encontrou-se com a Rita, mas não foram jantar, elas representam exatamente a mesma coisa. Aliás, neste caso não, porque é uma negação. No entanto, o I e o mas têm mais informação, ou as frases conjugadas dessa forma, têm mais informação que uma simples conjunção I. Concretamente, no primeiro caso, esta informação, que é a forma como nós podemos representar a frase, o Carlos contra Rita e jantar Carlos-Rita, perde, e na outra caso a mesma coisa, mas com a negação, perde alguma informação. Por exemplo, na primeira frase existe alguma informação temporal, no sentido que primeiro o Carlos encontrou-se com a Rita e depois foram jantar. Okay? Isso não transparece, digamos, na tradução para a lógica de primeira ordem. No segundo caso, é mais interessante, porque é que se usa um I e não um mas? Bom, porque na língua natural pressupõe-se que há um diálogo entre dois atores, não é? E, de alguma forma, um ator tem um conjunto de expectativas, aliás, ambos têm um contexto, um conjunto de expectativas que enfim, que têm em mente, e este mas é uma chamada de atenção no sentido de dizer que o que se segue não é exatamente o que se estaria à espera normalmente, mas é uma situação inesperada, surpreende, de alguma forma de surpresa. Okay?
E, por conseguinte, esta conjunção adversativa traduz essa noção de surpresa, okay? De inesperado, okay? No sentido que estamos a conversar, o Carlos encontrou-se com a Rita, o interlocutor estaria à espera que eles fossem jantar, mas o locutor diz, atenção, eles não foram jantar. Bom, o terceiro operador que vamos usar é o operador de disjunção, no sentido ou, em que podemos, o Carlos come a sopa ou a salada, ou, mais uma vez, aqui existem duas frases que estão de alguma forma ligadas, que partilham o mesmo verbo, e por conseguinte temos a atenção que o sopa e a salada não são argumentos do mesmo predicado, mas sim temos que construir duas frases diferentes, o Carlos come a sopa, o Carlos come a salada, e essas duas frases são ligadas pela disjunção, no sentido de uma coisa ou outra. Tal como na conjunção, por isso a linguagem natural permite a fatorização, por isso nós, para representarmos esta frase em língua natural, nós não iríamos dizer o Carlos come a sopa e o Carlos come a salada, iríamos dizer qualquer coisa desse género, o Carlos come a sopa ou a salada, mas, e por conseguinte temos que ter atenção que frases como a de cima têm que ser traduzidas com uma disjunção entre duas frases completas e não uma disjunção dentro de um predicado, dentro de um argumento de um predicado. Por isso a disjunção, conjunção e a negação aplicam-se a frases completas. Já iremos ver depois uma forma de definir exatamente as frases que se podem escrever com as conjunções, disjunções e negações. No caso do ou, é um problema que existe na linguagem natural, ou seja, que muitas vezes o ou representa uma situação inclusiva, em que ambas as situações se podem verificar, e outras vezes representa uma situação exclusiva, em que as duas frases não se podem representar ao mesmo tempo. Okay? Por exemplo, Carlos come a sopa ou a salada, à partida, não sabemos se ele pode comer as duas coisas ou não. Também não sabemos se o Carlos vai ao cinema ou ao teatro, também não sabemos se ele pode ir aos dois sítios ao mesmo tempo. Okay? A frase como está é ambígua. E por conseguinte, para desambiguar esta frase, muitas vezes nós próprios, quando falamos uns com os outros, normalmente o contexto indica se a disjunção é inclusiva ou exclusiva, mas muitas vezes nós próprios, o contexto não é suficiente para fazer essa desambiguação e convém nós próprios dizermos ao nosso interlocutor qualquer coisa para esclarecer a qualidade, digamos, da disjunção e, em particular, podemos dizer qualquer coisa do género, mas pode fazer ambos ou não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, o Carlos come a sopa ou a salada, mas pode comer ambas, ou seja, quando vai a um restaurante, se fosse um menu turístico em que só tem uma vez, só posso comer a sopa ou a salada exclusivamente, nós ficaríamos na expectativa que a disjunção seria exclusiva, ou uma coisa ou outra, mas não as duas, mas eventualmente o empregado pode dizer, não, pode comer as duas coisas, ok? Pode comer a sopa ou a salada, mas neste caso até pode comer as duas coisas. No caso do cinema-teatro, enfim, também nós podemos pensar, bem, vai ao cinema de primeiro e depois vai ao teatro, ou vice-versa, vai a uma sessão noturna de cinema, mas eventualmente o nosso interlocutor diz, atenção, que estamos a falar do período qualquer entre as 9 e as 11 da noite, e por conseguinte se vai ao cinema não vai ao teatro e vice-versa. Pode ir aos dois, mas não, pode ir a qualquer um, mas não aos dois simultaneamente. Em particular, na lógica de predicados de primeira ordem, existem dois operadores diferentes para a situação inclusiva e situação exclusiva. Este é o operador da situação inclusiva, pode ir aos dois. Existe um outro operador que é uma bola com um sinal mais, ou enfim, é normalmente a forma como se representa, mas nós não o vamos usar porque a disjunção exclusiva pode-se obter através exatamente desta complementação. No sentido que podemos dizer uma frase do género, o Carlos vai ao cinema ou ao teatro, por isso com a disjunção normal, e não pode acontecer que ele vá ao cinema e vá ao teatro, ok? Por isso pode-se representar a disjunção exclusiva sem ter que se utilizar um operador novo. Na nossa linguagem, como depois estamos interessados em fazer
demonstrações, interessa-nos ter, enfim, controlar o número de operadores e não vamos usar o operador da disjunção exclusiva. Bom, começamos então a perceber que as frases podem ter esses operadores, mas que existem frases de alguma forma equivalente. Uma das equivalências que nós conhecemos são as leis de Morgan, ok? Pode ser dado por um exemplo deste género. O Carlos nem come a sopa, nem come a salada, é a mesma coisa de dizer que é falso que o Carlos coma a sopa ou a salada. Em ambos os casos tem o mesmo significado, ou seja, no primeiro caso, ele não come a sopa e não come a salada, é claro qual é o significado. No segundo caso, quando é falso que o Carlos coma a sopa ou a salada, comer a sopa ou a salada, pode comer qualquer uma delas, se é falsa quer dizer que não pode comer nenhuma. E por conseguinte, elas têm o mesmo significado, mas obviamente é traduzida de forma diferente com os operadores booleanos. No primeiro caso, é falso que o Carlos coma a sopa e é falso que o Carlos coma a salada. No segundo caso, é falso, abrir parênteses, que o Carlos come a sopa ou come a salada. Okay? Por isso temos as frases sintaticamente diferentes, embora semanticamente o significado seja o mesmo. Isto levanta-nos também a questão de ter parentes, ok, que vocês conhecem da aritmética, é exatamente a mesma coisa, e por isso existe a precedência dos operadores. A maior precedência será do operador de negação, pois se eu não pusesse aqui o parente, esta negação aplicava-se apenas a este predicado. A seguir vai o i, ok? Por isso o i não é preciso pôr parênteses aqui, porque esta negação aplica-se, por isso, ao predicado simples, e este ao predicado simples, o i, aplica-se às duas frases já negadas, e o ou, que é o que tem menor precedência, por isso, grosso modo, a negação é correspondente na aritmética à negação, à mudança de sinal, ao sinal menos lunário. A conjunção tem as regras da multiplicação e a disjunção as regras da soma. No entanto, em qualquer caso, se houvesse ambiguidade, teríamos que pôr os parentes todos, ok? Outra forma, por isso neste caso nós dissemos que, de alguma forma, a negação da disjunção é a mesma coisa que a conjunção das negações. Existe uma situação semelhante em que, quando eu digo que o João não come a sopa ou não come a salada, por isso temos uma negação, temos uma disjunção de negações, é a mesma coisa que dizer que é falso que o Carlos coma a sopa e a salada. Okay? Porque se ele não come uma ou não come a outra, uma das coisas terá que acontecer, e por conseguinte, se uma das coisas terá que acontecer, ele não pode comer a sopa e a salada ao mesmo tempo, quer dizer, na mesma refeição. E por conseguinte, mais uma vez, do ponto de vista dos operadores, da forma como se escrevem com operadores booleanos, a primeira frase diz que é falso que ele coma a sopa ou é falso que ele coma a salada, e no segundo caso é falso uma situação em que ele coma a sopa e coma a salada. E por isso, basicamente, este é o segundo caso de uma das chamadas leis de Morgan, em que a negação da disjunção, neste caso anterior, a negação da disjunção corresponde à conjunção das negações e a negação da conjunção corresponde à disjunção das negações. Ok, por isso temos aqui frases que podem ser complexas, podemos pôr negações e conjunções, tudo digamos, ao mesmo tempo, e interessa-nos saber quais são as frases que nós realmente vamos escrever, ou se quiserem, em termos de uma linguagem de programação, quais são, isso acontece, por exemplo, é muito semelhante ao que acontece nas linguagens de programação, quando vocês escrevem uma expressão aritmética e o compilador terá que perceber se a vossa expressão foi bem escrita ou mal escrita. E, por conseguinte, terá que ter uma definição, o compilador terá internamente uma definição do que é uma fórmula matemática bem escrita, e neste caso a mesma coisa. Aliás, vocês vão usar programas que utilizam fórmulas lógicas, por isso terá que ter esses programas, como o Tarski,
tem que saber quais são as fórmulas que são bem escritas. Vocês notar-se que, concretamente, se escreverem frases erradas, do ponto de vista sintático, ele dá-vos um aviso, normalmente com uma estrelinha, com mais, no sentido de dizer que há qualquer coisa que está errada na maneira como vocês escreveram a frase. Quais são as propriedades, como é que nós fazemos esta definição? Bom, esta definição vamos fazê-la, a definição do que é que são as frases que estão bem escritas, por isso quais são as fórmulas de primeira, neste caso, fórmulas de primeira ordem que são bem escritas, nós vamos fazer essa definição através de indução. Okay? Reparem que isto é indução matemática, não é, ou indução estrutural, não é indução da física. Okay? Lembra-se que, no caso da física, nós tínhamos qualquer coisa de género, a bola é preta, esta bola é preta, a segunda também, a terceira também. Nós generalizávamos para dizer que todas as bolas são pretas. Aqui não é a mesma coisa. Aqui o que nós temos que dizer é que esta forma é correta e, se esta forma for correta, as outras formas também serão corretas. As formas seguintes serão corretas. E é um pouco essa noção que nós iremos fazer. É essa a noção que nós vamos utilizar e, por isso, a definição de uma propriedade estrutural tem três partes. Primeiro é dizer quais são as fórmulas mais simples, ou seja, neste caso, a definição de um conjunto, vamos definir um conjunto de fórmulas que são bem escritas e, nesse conjunto, temos que definir quais são as fórmulas mais simples, quais são os elementos básicos do conjunto. E depois temos que definir quais são as seguintes, okay? que serão definidas na cláusula de continuação, na cláusula indutiva, que diz que se certas fórmulas pertencerem a um conjunto das fórmulas bem escritas, outras mais complicadas também pertencerão. Finalmente, existe uma terceira cláusula que é implícita, que é a cláusula de fecho, que diz que não há mais fórmulas bem escritas, senão aquelas que foram definidas nas duas primeiras cláusulas. Okay? Bom, isto é uma definição estrutural que se aplica, por exemplo, aos inteiros, aos números inteiros. A cláusula de base que se especifica o elemento básico do conjunto, no caso dos inteiros, diz, bom, o 0, se começarmos pelo 0 ou pelo 1, é um elemento básico do conjunto. É o único. No caso das cláusulas indutivas, dizemos que se x for um elemento do conjunto, o próximo de x, o seguinte, também é um elemento do conjunto. Por isso, do 1 passamos para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, etc. E a cláusula de fecho diz que não há mais. Ou seja, 1,5, por exemplo, não é um número natural porque não pode ser construído a partir destas duas formas. Por isso, não é o seguinte de 1, nem é o seguinte de número nenhum. Conseguinte, uma definição indutiva tem estas três componentes e aplica-se normalmente, vocês estão mais habituados aos números, à aritmética, por isso aos números inteiros. Aqui vamos aplicá-los a fórmulas de primeira ordem. Cláusula de base. Quais são as fórmulas mais simples que nós podemos construir? Bom, as fórmulas mais simples que nós podemos construir são os predicados simples, okay? Ou proposições simples. Bom, proposições simples são construídas a partir de uma assinatura, em que a assinatura é apenas o conjunto dos símbolos proposicionais e dos símbolos funcionais e constantes que nós conhecemos. Por exemplo, que já iremos ver. As cláusulas indutivas. Bom, se P e Q são fórmulas bem escritas, a negação de P, ok? E por isso, com parentes, atenção que vamos pôr parentes, depois já sabemos que podemos eliminar muitos parentes, mas em rigor, o que nós dizemos é que se P for uma fórmula bem formada, uma fórmula de primeira ordem, então a negação de P com parênteses abrir e fechar também é uma fórmula de primeira ordem. E a mesma coisa para os outros operadores. Se P e Q forem fórmulas bem formadas, a conjunção de P e Q e a disjunção de P e Q também são fórmulas bem formadas, sempre com parênteses a fechar e a abrir. Finalmente, a terceira cláusula, que é a cláusula de fecho, diz-nos que não há mais fórmulas a não ser estas. Mais nenhuma fórmula que não seja construída através destas regras, não há nenhuma cláusula, é uma cláusula, ou por isso uma fórmula bem formada, uma fórmula de primeira ordem. Como veem, aqui a definição exige os parentes, mas nós depois simplificamos. Quando olhamos para as fórmulas bem formadas que vamos utilizar, há muitos parentes que são suprimidos por causa das regras de precedência dos operadores. Bom, por exemplo, será que esta fórmula é uma fórmula bem formada?
tem fome, Carlos, e não come sopa ou não come salada? Bom, temos que ver se conseguimos decompor esta forma, ou se esta forma pode ser construída a partir das regras que nós temos. Okay? E por isso, olhamos para. A primeira coisa que dizemos é que as formas que aqui estão dentro, tem fome, Carlos, não come, Carlos, sopa, aliás, come, Carlos, sopa, come, Carlos, salada. Estas frases são frases simples, ou seja, são construídas a partir de uma assinatura, em que neste caso a assinatura tem o predicado tem fome e tem o predicado come, okay? São os dois predicados que aparecem, e tem as constantes Carlos, sopa e salada. Por isso, uma frase, uma assinatura que tenha dois predicados, tem fome, que é um predicado unário, só se aplica a um sujeito, e comer, ou come, que é um predicado binário, que se aplica ao Carlos, neste caso a Carlos e sopa, Carlos e salada. Estes dois predicados são suficientes, e mais as constantes, por isso, neste caso, o Carlos, salada e a sopa, são suficientes para descrever esta frase, de compô-la, digamos, a partir dos componentes mais simples. E os componentes mais simples, podemos, para não escrever este comboio, esta frase é bem formada, enfim, vamos chamar-lhe P. Esta frase, come, Carlos, sopa, também é bem formada, é uma forma elementar, Q. Esta também é uma forma elementar, R. E por isso, esta nossa fórmula tem a forma, abrir parênteses, abrir e fechar parênteses, P, I, etc. E por conseguinte, isto é o que eu estava a dizer, em que P, Q e R têm assim, estão a substituir, digamos, estas formas iniciais, e são frases simples, são proposições simples da linguagem que tem uma assinatura, que tem, a assinatura em geral tem símbolos funcionais, por isso constantes e funções, e tem símbolos proposicionais, em que neste caso os símbolos funcionais, por isso as constantes, neste caso não há funções, são Carlos, sopa e salada, e os símbolos proposicionais são ter fome, que se aplica a um argumento, e comer, que se aplica a dois argumentos. Por isso este é um predicado unário, este é um predicado binário. Bom, mas seguindo em frente, esta forma então, a forma inicial, tem a mesma forma que esta, ok? E em princípio, se a nossa assinatura do domínio que estamos a falar tiver estes componentes, estas P, Q e R são fórmulas bem formadas, porque são fórmulas simples, escritas com a assinatura da linguagem. Depois, saber se esta fórmula está bem formada, temos que verificar como é que ela foi obtida. Okay? E o que nós verificamos é que uma fórmula que tem um parênteses a abrir e um parênteses a fechar com uma conjunção será uma fórmula bem formada se a fórmula da esquerda for bem formada e se a fórmula da direita for bem formada. E, por conseguinte, se a fórmula da esquerda P for uma fórmula bem formada e a fórmula da direita não, enfim, tudo isto, desde que relação que aqui está, for uma fórmula bem formada, aqui a definição, quando nós analisamos uma frase, andamos ao contrário da definição, ou seja, se estas duas forem verdadeiras, se forem bem formadas, ou forem fórmulas de primeira ordem, a sua conjunção com abrir e fechar parênteses também é. Por isso, saber se esta fórmula é bem formada é a mesma coisa que saber se estas duas são bem formadas. Ora, esta é bem formada, por definição, é uma forma simples. Esta será bem formada se puder ser obtida através de uma regra de formação. E cá está, a regra de formação diz-nos que se esta fórmula não Q, com parênteses, for uma fórmula bem formada e a fórmula não R for também uma fórmula bem formada, a sua disjunção é uma fórmula bem formada. E por conseguinte, finalmente só temos que saber se estas duas fórmulas são bem formadas ou não. E para saber se as duas fórmulas são bem formadas ou não, temos que apenas aplicar a regra da negação. Okay? A negação de uma fórmula com parênteses é bem formada se a fórmula que está cá dentro também for bem formada. Neste caso, as fórmulas que estão cá dentro são fórmulas proposicionais simples, e por conseguinte, ambas são bem formadas, e sendo ambas bem formadas, então estas duas também são. E finalmente, F1, por isso esta fórmula inicial, é uma fórmula bem formada para a assinatura, assumindo a assinatura de uma linguagem, que tem os símbolos funcionais Carlos, sopa e salada, e os símbolos proposicionais ter fome e comer.
uma questão, não é? Ok. Na prática, o que nós fazemos o que nós fazemos, e que vocês provavelmente já fizeram, ou provavelmente já viram como é que se faz nos compiladores da linguagem, o que nós fazemos é construir uma árvore a partir desta fórmula. Uma árvore, que é uma árvore, as árvores da informática são curiosas porque têm a raiz na cabeça, a raiz na parte de cima, ok? E por isso, esta frase pode ser construída com uma raiz, em que a raiz é o símbolo mais exterior, que é a conjunção, e que de um lado esquerdo tem a fórmula P e do lado direito tem a fórmula que é uma disjunção. Okay? Esta disjunção, esta não tem mais que de composição, P é ter forma. A disjunção aplica-se a duas fórmulas, por isso tem dois braços, um que tem uma negação e o outro que também tem uma negação. A negação de Q é a negação de Q, por isso Q é uma fórmula bem formada, por isso até aqui tudo bem. E a mesma coisa aqui para o lado direito. Okay? Por isso, à partida, o que nós fazemos, ou que os compiladores fazem, é exatamente olhar para fórmulas deste género, verificarem qual é o operador mais externo, que é neste caso, através dos parentes, que será o I. Depois, do lado, verificar se a fórmula do lado esquerdo está ok, se a fórmula do lado direito está ok, e no caso da fórmula do lado direito, também ela própria é complicada, temos que ver qual é o operador mais externo nesta fórmula, não são as negações, é a disjunção, e depois seguir, digamos, este caminho. Isto é o que se faz para verificar se uma fórmula tem formada, se está bem formada, mas isto também é o que vocês farão, digamos, em compiladores de uma linguagem como o Java, quando quiserem verificar se uma expressão aritmética está ou não está bem escrita. Na realidade, estes compiladores têm que ter mais alguma complexidade, porque a maior parte das vezes estes parentes não aparecem. Okay? E por isso tem que haver regras implícitas para saber quando é que os parentes são omitidos, ou podem ser omitidos ou não. E se eles não forem omitidos, se forem omitidos, qual é o significado? Ou seja, se eu puser P, O, se eu escrevesse P, O, não Q, O, não R, eventualmente o significado poderia não ser exatamente este que aqui está, se a ordem dos predicados não fosse não coincidisse, digamos, com o significado que eu queria das precedências dos operadores. E, para já, eu diria que não tenho aqui muito mais a dizer hoje. Penso que não há aqui grandes comentários, mas deixava então ficava ao vosso dispor para tirar alguma dúvida que vocês tenham nesta altura do campeonato em relação a esta aula. Ou pelo chat, ou diretamente em voz alta, não sejam tímidos. Ok, já há aqui mais uma versão quem quer o Tarski para Mac, envie-me uma mensagem, um e-mail, que eu depois envio-vos os links para obterem essa versão, ok? Já fiz isso ontem, posso fazer mais, mas não é domínio público, por isso eu não posso propriamente dizer está aqui para toda a gente, ok? Em princípio isto é uma situação que pode ser usada para efeitos de ensino, mas não mais do que isso. Mais alguma dúvida? Bom, parece que está tudo a compreender, ou compreendeu tudo o que é preciso. Conseguinte, não havendo mais, eu vou parar. Em relação às aulas práticas, vocês já tiveram alguns de vocês já tiveram uma aula de 2 horas, não é? Hoje vão ter mais, ou já tiveram uma ou duas. Não, hoje, exato, daqui a bocado há uns que vão ter daqui a bocado, há outros que só vão ter à tarde, por isso já sabem, espero que esteja tudo a correr bem com os turnos, se houver algum problema, avisem para se poder eventualmente resolver, ok? Bom, espero então que tenham percebido, se não há mais interação, não vejo aqui mais ninguém, a não ser dizer bom dia, por isso vamos ficar por aqui e encontramos de novo na quarta-feira, ok? Bom dia então, até quarta. Professor, bom dia.